Bom dia, meus queridos. Mais uma quinta-feira abençoada. Vamos continuar nosso assunto onde vimos a semana passada a função polinomial. Vamos ver agora a continuação desse assunto, tá certo? Então vamos lá. Tipos de polinômios. Podemos classificar os polinômios em dois tipos. O primeiro tipo seria o polinômio completo, quando a ordem dos seus componentes for decrescente. Eu coloquei um polinômio aqui. 4x à quinta menos 3x à quarta mais x à terceira menos 2x ao quadrado mais 6x à primeira. Lembrando, quando você tiver um polinômio desse jeito aqui, ó, onde tem 6x elevado a 1, eu posso colocar esse 1 aqui ou deixar sem esse 1, tá certo? Então vamos continuar. Mais 5x elevado a 0. Lembrando também, quando vimos potência, vimos que todo número elevado a zero é 1. Coloquei alguns números aqui, ó. 5 elevado a zero dá 1, 7 elevado a zero dá 1. Uma letra elevada a zero dá 1, um t elevado a zero vai dar 1 também, um p elevado a zero também vai dar 1. Isso quando estamos fazendo cálculos de polinômios, tá certo? Vamos continuar. Esse tipo de polinômio aqui, ó, vejam só, tá? O expoente aqui, ó, tá 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Tá na ordem decrescente aqui, tá certo? Vamos ver um outro exemplo? Aqui, ó, 2x à terceira menos 1x ao quadrado mais 3x menos 8. Então tá aqui, ó, 3, aqui o expoente, 3, 2, aqui, ó, eu expliquei para vocês agora, quando ele vem sozinho, ó, só o x sozinho, significa que ele tem 1. E o 8 aqui, ó, lembrando, no exemplo anterior, vimos se qualquer número elevado a zero dá 1. Então eu posso colocar um x aqui, ó. Então x elevado a zero vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Então eu só posso colocar o 8 aqui, ó. Esse tipo de polinômio aqui, ele é do tipo completo, tá certo? Onde ele aparece todos os expoentes. Vamos ver o tipo de polinômio incompleto? Ó, quando falta algum número na sua sequência de expoentes. Então, primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3x à quinta mais 5x à primeira menos 2x elevado a zero. Já estão vendo aqui que está faltando x elevado a 4, x elevado a 3 e x elevado a 2, não é isso? Eles estão aqui, ó. Aqui, x, 3x à quinta. Então está faltando aqui, ó. Zero. Por que zero está aqui, ó? Zero vezes qualquer número vai dar o quê? Dá zero, né? Então, zero vezes x à terceira vai dar zero. Por isso que ele não está aparecendo aqui, ó. Porque ele é zero. Então, zero elevado a x à terceira também vai dar zero aqui. Zero elevado a x ao quadrado também vai dar zero. Então, estão faltando esses aqui, ó. X à quarta, x à terceira e x ao quadrado. Nesse exemplo aqui, ó, que a gente viu. E tem ele continuando aqui, ó, tem 5x à primeira menos 2x elevado a zero. Então, ele está na forma incompleta, porque está faltando alguns termos aqui, tá certo? Está faltando, no caso, x à quarta, x à terceira e x ao quadrado. Ele só tem x à quinta, x à primeira e x elevado a zero. Vamos dar outro exemplo para vocês verem melhor? Então, tá aqui, ó. 3x à quinta, continuando, menos 4x à terceira, mais 2x menos 1. O que é que está faltando aqui, ó? Aqui eu estou vendo que está faltando x à quarta, não é isso? E aqui também está faltando x ao quadrado. Então, lembrando que eu vou colocar zero na frente de cada número desse aí, porque qualquer número elevado a zero vai dar zero. Por isso que ele não aparece aqui, tá certo? Então tá faltando esse termo aqui, ó, 0x à quarta, ou 0 vezes x à quarta, e esse outro termo aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado, certo? Espero que vocês tenham compreendido e já tenham entendido essa parte de polinômio completo do tipo completo e polinômio do tipo incompleto. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então, operações agora com polinômios. Eu separei hoje dois tipos de operações, tá certo? A adição e a subtração. Já nas próximas aulas, vamos ver a multiplicação e a divisão, porque são
operações um pouco mais trabalhosas para fazer, tá certo? Então, hoje só vamos ver a adição e subtração. Então, vamos lá. A adição. Então, eu peguei um polinômio A e peguei um polinômio B aqui, nesses exemplos. Eu quero fazer uma adição. O que é que eu vou fazer? Vou pegar A mais B. Mas, para eu pegar o A mais B, eu vou colocar o A entre parênteses e o B também entre parênteses. Entre essas duas operações, eu vou colocar o sinal de mais, tá certo? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó, A mais B, aí o A aqui entre parênteses, aí eu estou fazendo a operação de mais, então eu coloquei o mais aqui, ó, e coloquei entre parênteses o polinômio B, certo? Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou fazer essa operação de soma desses polinômios. Para eu fazer essa operação de soma, tem aquela regrinha do sinal. Lembram da regrinha do sinal de mais com mais, menos com menos com menos com mais, aquelas regrinhas. Lembram disso? Fizemos logo isso logo no início do ano. Vamos precisar dessas regrinhas aqui também. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse sinalzinho de mais aqui, eu coloquei ele entre parênteses para vocês verem isso aqui. Ó. Vou pegar esse sinalzinho de mais e vou multiplicar por esse sinalzinho de menos. Cada um sinal desse aqui eu vou multiplicar por esse de mais aqui, tá certo? Então, mais com menos. Então, eu coloquei aqui, ó, mais com menos vai dar um resultado negativo. E mais com mais vai dar esse resultado aqui, ó, positivo. Então, vamos lá. Mais com menos agora vai dar negativo. Então, vamos fazer essas operações. Tirei parênteses, esse primeiro aqui, ó, do jeito que ele apareceu, eu deixei aqui. Já o segundo, fizemos essas operações agorinha. Mais com menos, vocês viram que dava negativo. E mais com mais dava positivo aqui, ó. E mais com menos dá negativo aqui, ó. Então, vocês já entenderam esse joguinho de sinal aí. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo que vocês vão ver essas regrinhas também, tá certo? Então, vamos continuar. Aqui, esse polinômio tá meio que desorganizado, porque ele aparece aqui menos 2x ao quadrado e aqui aparece menos 3x. Vamos dar uma organizadinha na ordem decrescente dos polinômios, aqueles expoentezinhos que aparecem. Vou colocar ele em ordem, vou colocar o maior, depois o segundo maior, o terceiro maior, o quarto e assim por diante. Vamos colocar. Qual deles é o maior? O maior que eu estou vendo aqui, ó, é esse aqui que tem x elevado à terceira. Independente do número que estiver na frente da letra, você só vai olhar o número que está sendo elevado à letra, tá certo? Para você colocar na parte decrescente do maior para o menor. Então, vou colocar ele aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, organizando, tá certo? Ele estava aqui, ó, menos 3x, então eu coloquei aqui, ó, menos 3x na frente. Aí o segundo maior, já que eu tinha 3, agora o segundo maior é o que tem 2, não é? X ao quadrado, ele está aqui, ó. O próximo é o que tem só o termo x, então ele está aqui. Aí eu estou vendo, são dois termos que tem x. Então tem mais 5x e aqui tem mais 2x. Então coloquei os dois termos aqui, ó. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu também tenho menos 2. Eu coloquei esses dois termos um ao lado do outro. Agora eu vou fazer essa operação aí. Então tá aqui, ó. O menos 3x, eu repeti ele aqui. Agora essa operaçãozinha aqui, ó. Menos 2, tem algum que tenha menos 2? Não tem, né? Então repeti ele também aqui, ó. Essa outra operação aqui, ó. 5x, onde é que tem x aqui? Aqui tem outro x, então 5 mais 2, quanto é 5 mais 2? 7. E vou repetir a letra. Foi fácil isso aí, não foi? Bom, agora os números, ó. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 1. Sinais iguais, eu vou somar os números e repetir o sinal, tá certo? Repetindo, sinais iguais, eu somo os números e
vou repetir o sinal que ele está aparecendo. Então, sinal negativo. Então, tá. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, tá aqui. Foi fácil essa operação, não foi? Vamos dar uma recapitulada. Ó, primeira coisa, tinha o A e o B, então eu somei eles, colocando os dois, cada um deles, entre parênteses. A segunda coisa foi multiplicar esses sinaizinhos aqui, ó. O sinal de soma com cada um desses sinais que aparece na segunda operação aqui, ó, nesse B no caso. Então, mais com menos, mais com mais e menos com menos. Fiz essas multiplicações, depois eu coloquei os números aqui, ó. Fiz a organização em ordem decrescente. Feito isso, eu já vou olhando os números e as letras que são iguais e vou deixando elas juntinhas. Após isso, eu vou fazendo a operação de soma. Então, tá aqui, ó, 5x mais 2x dá 7x. Eu somei os números e repeti a letra. E no caso onde só tem número, ou eu somo ou subtraio, né? No caso desse exemplo, eu somei e repeti o sinal. Vamos ver mais um outro caso, um outro exemplo. Então tá aqui, ó. Dá o A e o B. O A é igual a menos 7x à terceira mais 5x ao quadrado y. Tem um polinômiozinho aqui, ó. Lembra desses polinômios que eu já falei para você, não foi? Menos xy mais 4y. O B é menos 2x ao quadrado, y, vezes y, não é isso? Mais 8xy menos 7y. Vou fazer a operação de soma desses polinômios. Então, coloquei aqui A mais B. Então, vocês já sabem que tem que colocar o A entre parênteses e o B entre parênteses. E colocar entre os dois a operação que estamos fazendo. Então, no caso aqui, seria adição. Então, coloquei o sinal de adição aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui e agora eu vou fazer as operações aqui, ó. Mais com menos, mais com mais e mais com menos. Então, elas já estão aqui feitinhas aqui para vocês. Então, eu só vou repetir esse primeiro aqui, ó, e vou fazer essas operações já no segundo aqui. Então, eles aqui, já fiz essa operação de multiplicação de sinal. Então, ele está aqui já com o sinal já feitinho para você. Agora, eu vou fazer a organização dos meus dados. Colocar o maior polinômio ou o maior expoente do polinômio que aparece e depois vou colocando o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior e assim por diante. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar ele em ordem. Então, tá aqui, ó. Tá menos 7x, que é o maior, não é? Aqui, mais 5x ao quadrado y. Tem algum igual a ele? Tem ele aqui, ó. Então, coloquei ao lado. Aí, o terceiro maior, xy. Tem outro xy? Tem. Tem xy aqui, ó, e tem outro xy aqui. Agora eu vou para o termo onde tem uma letra só, uma letra pequena e um número. Então vamos lá, são os últimos, não é isso? 4y e 7y. Se tivesse x aqui no meio, então seria x aqui, ó, ou y, tanto faz, como você pode colocar. O importante é você colocar o maior expoente na frente, tá certo? O polinômio que tem maior expoente. E se for x, no caso desse aqui, x ao quadrado, y à terceira, ele seria maior do que x3? Não, deixaria o x3 na frente. E o x2, y3, eu deixaria aqui também, tá certo? Então, vamos fazer essa operação. O que é que eu tenho que fazer a operação aqui? Esse aqui não tem nada igual, então vou repetir. Ó. Esse aqui tem igual, então vou somar ou subtrair. No caso aqui, eu vou subtrair, não é? 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Não é qual é o maior? 5 ou 2? Maior 5, então dá mais 3.
nesse aqui. Então, vou colocar logo direto aqui para vocês verem. Então, dá mais 3. Esse aqui, ó, xy e 8xy. Aqui é como se houvesse 1 na frente desse xy. Então, vamos lá. Menos 1 mais 8. Então, qual maior? 1 ou 8? 8 é maior, então ele é positivo. Então, 8 menos 1 dá 7. Para esses dois últimos aqui, ó, 4y menos 7y. Então, eu vou pegar 7 e vou tirar 4. Então, dá númerozinho aqui, ó. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte da adição. Foi fácil, mas requer o seu entendimento aí, tá certo? Vamos pular mais um agora. Vamos fazer a subtração. Então, vamos lá. Subtração. Coloquei alguns outros exemplos. Então, coloquei o A e coloquei o B. Vou fazer a operação A menos B. Então, tá aqui, ó. A menos B, lembrando que eu tenho que colocar o A entre parênteses e o B entre parênteses, preservando o sinal que eu quero fazer a operação. No caso aqui é o negativo. Então, seria o A aqui, ó. Operaçãozinha dos sinais, ó. Menos com menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. E menos com mais dá menos. Menos com menos aqui, ó, dá mais. Então, já vou colocando eles aqui. Repetindo, eu vou tirar o A do parênteses, já o B eu tenho que fazer a minha adaptação já com os sinais, tá certo? Então, tá aqui, ó. O A eu repeti, o B, então dá menos com menos dá mais, aqui, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Feito isso, eu vou fazer a minha organização do meu polinômio. Então, tá aqui, organizei o polinômio na ordem decrescente. Então, tá 3x menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2x menos 2 mais 1. Fiz essa organização. Eu faço essa organização, não é obrigatório, mas fica melhor já que você vai ter que fazer as operações, que obrigatoriamente você vai ter que olhar para um lugar onde esteja, no caso aqui, ó, 5x e vai ter que olhar esse 2x aqui. Vai ter que, a distância aqui, essa distância, você tem que fazer essa operação. Então, é mais fácil você organizar logo esse polinômio, colocar os termos iguais bem pertinho, bem juntinho um do outro, preservando o sinal de cada um, de que está olhando um termo lá na frente e um termo lá atrás. Fica um pouco difícil e você pode errar também, mas não é obrigatório você fazer isso, tá certo? Então, vamos continuar. Então tá aqui, ó. Se você não quisesse, você deixaria o seu polinômio da maneira que ele aparecia. Então foi o que eu deixei aqui. Depois, obrigatoriamente, você vai ter que organizar ele, ó. Ele não estava organizado antes, ó. Então eu deixei ele aqui desorganizado da maneira que ele aparece. Agora eu vou ter que organizar ele, deixar ele bem bonitinho. Então tá aqui, ó. Mais 3x ao quadrado menos 2x, quer dizer, 3x à terceira menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Deixei ele bem organizadinho aqui, ó. Não foi isso? Esse polinômio, lembram a classificação dele? Seria do tipo polinômio completo, não é isso? Ele tem x à terceira, tem x ao quadrado, tem x à primeira. Aqui, lembrando, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, aqui teria x elevado a zero, não é isso? Então, está na forma completa aqui. Vamos dar mais um outro exemplo. Então, tá aqui, eu já coloquei ele direto. Não vou ficar pausando para explicar tanto não, tá certo? Então tá aqui o polinômio A, o polinômio B, eu vou fazer A menos B, então tá aqui. Coloquei o polinômio A entre parênteses e o polinômio B também entre parênteses. Entre os dois eu coloquei o sinal negativo. Aí eu vou fazer essa operação entre os sinais, ó, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Fiz essas operaçõezinhas aqui. Então, coloquei já meu polinômio aqui. Agora, eu vou fazer a organização do meu polinômio, lembrando do maior
para o menor polinômio, tá certo? E deixando sempre eles das letras iguais, uma juntinha da outra, tá certo? Então tá aqui, ó. Sim, mas uma coisa, ó, essas letras têm que ser iguais. Os expoentes entre as letras têm que ser os mesmos para você fazer a operação de soma ou subtração entre elas, tá certo? Se houvesse aqui, ó, vocês estão vendo aqui 5 x ao quadrado y e estão vendo aqui esse 2x ao quadrado y. Aí, se houvesse um 3 aqui no y, eles não seriam iguais, ó. Ficaria 5x ao quadrado y a terceira. E nesse aqui ficaria só ele mesmo, né? 2x ao quadrado y. Eles não são iguais, porque os expoentes não são iguais. Então, eu não posso fazer essa operação aí. Eu tenho que repetir ele da maneira que ele aparece, porque não tem nenhum outro igual nesse exemplo, tá certo? Só vou poder somar eles, no caso aqui, ó, 5 mais 2, se as letras forem exclusivamente iguais, tiverem o mesmo expoente, tá certo? Aí você faz a operação de soma ou subtração entre elas. Se não forem iguais, só tiver só a letra x ao quadrado e x à primeira, não são iguais, não é isso? Tem que ter o mesmo expoente entre as letras. E as letras têm que ser iguais, tá certo? Para você fazer a operação de soma ou subtração. Espero que vocês tenham entendido essas regrinhas da adição e da subtração. Então, vamos fazer só um exercíciozinho. Vou deixar para vocês fazerem aí em casa. Vocês só vão colocar no WhatsApp o seu nome e um ok para eu saber que vocês fizeram, tá certo? Não precisa postar foto, mas se vocês tiverem dúvida, aí vocês perguntam. Lembrando, a dúvida de um pode ser a mesma dúvida do outro. Então, coloquem no chat do WhatsApp. Não coloque individual, não. Coloquem a pergunta no chat mesmo, no nosso grupo. Porque a dúvida de um, você pode estar com a mesma dúvida do outro. Então, o outro já tira essa dúvida também, tá certo? Então, vamos continuar. No exemplo, aqui no exercício, quer dizer, efetue as seguintes operações e classifique os polinômios em completos ou incompletos. Vejam só, eu quero que vocês façam as operações de soma ou subtração nesses polinômios. Depois que você achar a resposta dessas operações, aí sim eu quero que você classifique se é um polinômio completo ou incompleto, tá certo? Então,